Você viu alguma coisa sobre o tratoraço e não entendeu muito bem o que era? Posso te explicar? Lembra que no ano passado a gente teve a eleição à presidência da Câmara e do Senado? Pois bem, aqueles deputados que apoiaram os governistas receberam uma espécie de orçamento secreto ou orçamento paralelo. Orçamento paralelo, orçamento secreto? Como assim? Deixa eu te explicar. Todo parlamentar tem, por ano, 8 milhões para investir da forma que ele bem entender. O orçamento paralelo de que falamos não tem o mesmo funcionamento da emenda. Neste caso, houve um acordo entre Congresso Nacional e Governo Federal. No final das contas, depois de um imbróglio grande, o Governo Federal enviou o PLN 2, 3 e 4, que garantiam ali, por meio dessa emenda, a emenda de relator, 20 bilhões de reais disponibilizados. Porém, esses 20 bilhões não poderiam ser gastos como as emendas parlamentares individuais. Elas teriam que obedecer critérios objetivos, técnicos. Nessa tal de RP9, ao contrário das emendas parlamentares, a distribuição de verbas ela é feita de forma sigilosa e resulta muitas vezes do acordo informal entre políticos. Ela é feita de um acordo oral às vezes e passa por escrito somente em um ofício. A repartição desses valores ela não ocorreu de forma equânime, ou seja, 8 milhões para cada deputado do Congresso. Ela serviu muito, na verdade, para beneficiar aqueles deputados governistas. Esse repasse, que não obedeceu a critérios técnicos, ele foi feito através de ofícios expedidos ao Ministério de Desenvolvimento Regional, dos quais 20 daqueles bilhões de reais que ficaram na RP9, 3 bilhões foram direcionados e captados por meio da reportagem do Estadão, que conseguiu apurar esses ofícios e ver para onde é que estava indo esse dinheiro. E é justamente essa movimentação de 3 bilhões de reais que se configura como tratoraço. Aí você me pergunta, Pedro, mas cadê o trator nessa história? Porque você falou de orçamento paralelo, de emenda impositiva, mas ainda não vi nenhum fazendeiro. Calma. Por meio desses ofícios, que eram expedidos ao Ministério de Desenvolvimento Regional, os parlamentares ditavam ao Ministério o que comprar e por que preço comprar. E é justamente aí que entram os tratores. Um meio bastante utilizado para esse esquema foi a destinação de verbas para a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Eles destinam essa verba para essa companhia porque ela não tem um processo licitatório tão rígido quanto outras estatais, e ela é atrelada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E por que tratoraço? Porque houve a compra de máquinas agrícolas com um forte indício de superfaturamento. Esse tipo de maquinário é utilizado por recapeamento de rua, para reforma de saneamento básico e, convenhamos, são coisas que pegam muito bem na foto em um ano pré-eleitoral. O caso mais emblemático é esse que está na tela, de um deputado que comprou uma máquina, um trator de 100 mil, por aproximadamente 359 mil reais. Ou seja, saiu uma bagatela. Então, deu para entender melhor? No final das contas, o tratoraço nada mais é que a compra de apoio político por meio de um orçamento paralelo. E esse orçamento ele não pode ser fiscalizado pelo MPF, pelo TCU, pela CGU. E é isso que dificulta, ele ocorre de forma sigilosa. Deu para entender direito? Esse é o tratoraço, a compra de máquinas. Foda-se, é isso. Valeu, até a próxima.